E o convidado desta quinta-feira é o especialista em ciências jurídicas e sociais, direito processual e direito do consumidor, Fabrício Pozzocco. Muito bom dia, doutor Fabrício. O que o senhor é mais especialista, mais do que já foi falado aqui? O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, Fábio. Bom dia, Judá. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Fico muito feliz em poder estar aqui junto de vocês. Queria começar esse bate-papo especificamente falando sobre uma lei complementar, que é a lei complementar 173/27 de maio de 2020. Inicialmente, gostaria que o senhor explicasse o que é, porque a gente complementa com algumas situações que aconteceram recentemente, principalmente relacionado ao funcionalismo público de São Vicente. O que a gente tem para poder explicar sobre isso, e a gente percebe o que vem acontecendo, é que o governo federal, com o intuito de poder socorrer estados, municípios, enfim, com verbas públicas, acabou criando uma lei complementar na qual ele impede não somente os gastos, né, os pagamentos de licença-prêmio, os pagamentos, enfim, das verbas que os servidores públicos têm direito, mas também que impeça a contagem desse tempo de serviço para esses servidores públicos. Né? A gente tem observado que muitos governos estaduais, né, e muitas prefeituras têm atendido ou se baseado nessa ideia para poder não dar os direitos aos esses funcionários públicos, a esses servidores públicos, efetivamente que eles têm. E aí começou uma queda de braço muito grande, principalmente no estado de São Paulo, onde a Constituição estadual deixa claro esses direitos aí aos respectivos servidores públicos. Por conta disso, várias ações foram distribuídas, né, para poder resguardar o interesse desses profissionais que trabalham aí efetivamente, né, para o Estado, esses funcionários públicos, e que o Judiciário vem reconhecendo esse direito já como um direito adquirido, que não poderia ser modificado dessa forma por conta dessa legislação. Então, a gente tem já decisões em São Vicente reconhecendo isso, temos já decisões em Praia Grande reconhecendo isso, e tem decisões praticamente no estado de São Paulo inteiro. Vamos deixar restringir isso ao âmbito do estado de São Paulo, né, que é mais fácil aqui para o nosso bate-papo. E reconhecendo o direito dos funcionários públicos e a ilegalidade de se tomar essas medidas nesse sentido. E, portanto, isso vem sendo extremamente divulgado, os profissionais, né, têm aproveitado essas situações para poder fazer valer o direito dos seus clientes, que são servidores públicos, que são funcionários públicos. Se você está ouvindo a gente aí e vive essa mesma situação, é importante que você procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure aí, na verdade, a Defensoria Pública, se for o caso, para que essas situações possam ser levadas ao Judiciário e você fazer valer o seu direito. Aqui no funcionalismo público vicentino, ela estava sendo mal aplicada, né, Fabrício? Sim, acabou sendo mal aplicada por algumas situações, não só no funcionalismo público vicentino, mas também no que diz respeito às questões que envolvem o governo do Estado, né? Acabaram aí aplicando de uma maneira, vamos dizer assim, não tão correta, e por isso da necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para poder resolver essas atitudes. Que se deixe bem claro, né, isso tem sido as cidades, né, o Estado como um todo tem aplicado a lei dessa forma, como em tese aí estaria sendo ventilado, exatamente com o objetivo de poder economizar dinheiro para poder aplicar em outras situações específicas e receber um repasse do governo federal, né? Mas que deixe claro isso, a forma que isso está sendo feita tem sido reconhecido pelo Poder Judiciário as ilegalidades. E por conta disso, tem sido reconhecido o direito dos funcionários públicos a terem
ainda esse cômputo, né, do quinquênio, das licenças-prêmios e situações nesse sentido. Até mesmo porque a gente não está falando de pagamento efetivo, né? A gente não está falando de desembolsar dinheiro com isso, mas reconhecer essa situação para que, se amanhã algum desses funcionários públicos quiser fazer valer o seu direito, ele poder, né? Porque senão ficaria suspenso isso até o final, né, de 2022, o que, infelizmente, não pode ser admitido. O senhor tocou na questão da licença-prêmio, permanecendo a decisão, os auxílios de tempo, licença-prêmio, poderão ser pagos? Na verdade, as discussões são exatamente essas. Lá na frente, o pagamento ele vai acontecer depois de 2022. Então, acho que esse não é o problema do pagamento, mas sim o cômputo disso para que a pessoa possa exigir esses valores lá na frente, né? Mas imagine se você, como vem acontecendo, se tivesse que se interromper a contagem disso tudo. Você praticamente pararia de computar um direito que é reconhecido em lei ao funcionário público. E isso não pode acontecer. Não é, então, o pagamento se terá ou não, é quando esse pagamento vai ocorrer. Exatamente. E, na verdade, não só a questão do pagamento, mas sim a contagem de tempo. O que se estão dizendo antigamente é que se eu trabalho, o que estão aplicando a lei enquanto tiver pandemia, eu vou trabalhando e o tempo não conta. O que isso aqui efetivamente está errado. Trabalha com o relógio parado, né? Exatamente, aí não se pode. E, doutora, há alguma previsão de quando vai ter essa resposta, se vai ser reconhecido de fato esse tempo ou não? O que os funcionários públicos a gente pode dizer, na verdade, que já existem liminares no estado de São Paulo inteiro e sentenças no estado de São Paulo inteiro reconhecendo isso, né? Então, a gente tem aqui o juiz da Fazenda Pública de São Vicente tem sido extremamente sensível a situações como essa. Em São Paulo, a gente tem a mesma situação. Os juízes das varas da Fazenda Pública têm tido essa sensibilidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem confirmado situações nesse sentido. Então, a gente percebe que as decisões, elas existem, e essas decisões, como um todo, vêm aí permitindo que funcionários públicos possam ter efetivamente essa contagem. Alguns sindicatos já entraram com essa ação também para poder ter aí a categoria que eles representam também reconhecido esse direito, o que também vem sendo concedido de uma maneira até muito interessante, se fazendo essa menção à interpretação errônea que vem sendo feita pelos poderes públicos, né, a respeito dessa situação. Então a gente vê que já existem decisões, né, e é uma tendência do Poder Judiciário reconhecer essas irregularidades que estão sendo apontadas. Existe alguma possibilidade de uma decisão concentrada? A gente vive politicamente um momento onde não há, a gente disse até no bloco anterior, decisões políticas concentradas, ou pelo menos um diálogo entre esferas federais, estaduais e municipais. Nesse caso também, o senhor tem dito que as decisões jurídicas elas vão das comarcas locais. Existe alguma possibilidade de decisão concentrada e hoje esses assuntos têm sido tratados por quais varas jurídicas? A gente percebe que realmente existe uma tendência de todo o Poder Judiciário reconhecer essas ilegalidades. E aí a gente vem falando que na Baixada Santista como um todo, mas praticamente em várias cidades do estado de São Paulo, isso é reconhecido. O que acontece é que essas decisões vão sendo submetidas a recursos, e esses recursos vão subindo para os outros tribunais. Então, primeiro só para a gente poder ilustrar e o nosso ouvinte conseguir entender, primeiro a gente tem uma decisão, vamos supor, do juiz aqui da Vara da Fazenda Pública de São Vicente. Essa decisão tem um recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, existe um recurso que pode ser ajuizado tanto para o STJ quanto para o STF. Então, vai se subindo essa situação até chegar numa instância superior, e a instância superior, quando julgar isso, aí sim unifica-se o entendimento de tudo isso.
né? Até o presente momento, a gente não teve ainda uma decisão de instância superior que conseguisse unificar todo o entendimento. Por enquanto, existem vários processos e os recursos estão andando devagarinho, né? Então, cada recurso está indo para uma determinada situação. Por conta desse fato, a gente não tem ainda uma decisão unificada. Sim. Então, o sentimento, digamos assim, dos funcionários públicos, de fato, hoje o que eles podem fazer é procurar um advogado, procurar assistência jurídica e aguardar, digamos assim. Então, o importante é que a gente, quando a gente se vê com uma pergunta como essa e a gente responde, é sempre procurar um advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade, porque isso vai fazer com que o direito desse funcionário público possa começar a ser respeitado nessa situação objetiva. E quanto mais funcionários públicos procurarem o judiciário, mais essas decisões se fortalecem e mais isso vai subindo para os tribunais. E isso vai sendo uma constante, né? A gente sabe que muitas pessoas aí não gostam, né? Eu vou ter que procurar o judiciário, eu vou ter que pedir lá para alguém fazer uma ação, vai poder resolver, mas o importante é resguardar o interesse desse funcionário público, porque em 2022 vai estar acontecendo, ele vai trabalhar praticamente 2 anos sem computar nada para ele, com um direito que ele tem, que já é um direito adquirido pelas regras da Constituição Federal, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, enfim, por vários ordenamentos, várias leis do nosso ordenamento jurídico e várias outras decisões desse tipo, e ele vai ficar parado esperando acontecer, e aí quando chegar em 2022 ele vai ver o que ele vai fazer. Então, talvez eu acho que o grande X dessa questão é poder procurar um advogado da sua confiança, procurar o AB da sua cidade, se orientar efetivamente com aquelas pessoas que entendem do assunto, para que isso, na verdade, possa ser resguardado, esse direito na justiça. Quando o relógio para, né, para a gente simplificar isso tem acontecido, quando o relógio para o funcionário público nesse momento pandêmico, ele para além do sentido financeiro, dessa questão de licença-prêmio, da questão de tempo de serviço, ela para também em relação à previdência, contagem para aposentadoria, ela também interfere nisso? Então, se a gente pensar que a ideia de licença-prêmio, na verdade, contribui com o tempo também para se pensar numa aposentadoria, lá na frente, o relógio está parado em tudo, né? Então, é como se nesse tempo que eu trabalhasse, essas situações que eu, funcionário público, né, poderia ver computado ao meu favor, com várias situações nesse sentido, simplesmente elas param. Então, elas não vão poder andar para poder me dar esse direito lá na frente. Então, a gente fala especificamente da licença-prêmio, só que para a gente poder entender isso, dos quinquênios, né, e toda aquela situação objetiva que o funcionário público tem direito, imagina que, de repente, isso para de contar. E parando de contar, a gente tem não somente um prejuízo financeiro, como um prejuízo temporal, né, relacionado a isso. Praticamente esse tempo de pandemia que eu estou trabalhando, isso não vai ser visto lá na frente ou computado lá na frente só a partir de 2022. Então essa é uma regra que acaba tendo grande prejuízo para o funcionário público na forma em que está sendo interpretado pelos poderes públicos. Dr. Fabrício Pozzocco, sempre um grande prazer conversar com o senhor e espero que conversemos mais vezes. Um grande abraço, uma ótima manhã para você. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de estar participando do Manhã de Notícias.